A pessoa menos minimalista dessa casa era eu. Então hoje eu vou contar pra vocês como são as pessoas da minha família e como a gente lida com o minimalismo. Oi gente, eu sou a Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje eu vou contar pra vocês como acontece o dia a dia aqui da minha casa, como o minimalismo entrou e como as pessoas que moram aqui comigo, que é meu marido e meus 2 filhos, convivem com esse estilo de vida. Vamos lá? Bom, gente, toda vez que eu posto vídeo falando sobre esse estilo de vida minimalista, sempre vem comentário de pessoas falando assim: nossa, é muito difícil pra mim porque meu marido não é minimalista, porque eu convivo com uma pessoa que é acumuladora. Sim, é muito difícil quando você tem um estilo de vida ou quando você tem uma personalidade da qual não combina com a personalidade com quem você vive. Pode ser qualquer pessoa, pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido, sua mulher. Aí eu acho que exige muito respeito e muita compreensão. Na aliança dos meus pais tinham 2 palavras escritas: amor e compreensão. E desde sempre eles falavam pra gente que quando você conviver com alguém, se houver amor e compreensão, com certeza o relacionamento vai dar certo. E depois de eu ter me casado, de eu ter começado a viver com alguém, de ter tido muitas brigas, de ter melhorado conforme a parte boa do meu marido, né? Porque eu acho que quando a gente se encontra com uma pessoa e começa a viver com ela, a gente acaba aprendendo o ponto positivo da outra pessoa. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, muito elétrica, aquela que fala as coisas antes de pensar. E o meu marido sempre foi mais calmo, mais ponderado. Ele é o meu segundo marido, meu primeiro marido, apesar de ser uma pessoa incrível, a gente brigava muito porque éramos muito parecidos, então tinha essa dificuldade da gente encontrar o equilíbrio. E eu acho que você tem que tirar a parte boa da pessoa que convive com você para poder ter um relacionamento harmonioso. E quando eu casei com meu marido, ele achava que eu era consumista, porque eu vim de uma mãe que, apesar de não gastar além, porque quem fazia a organização financeira da minha casa era o meu pai, ela era consumista. E eu demorei a perceber isso. Meu marido me dava algumas dicas, falava que eu comprava coisa desnecessária, falava que eu descartava coisas muito fácil, que eu não era de fazer a manutenção de algumas coisas, quando estragava, eu abria mão. Só que ele não era imperativo, ele não ficava brigando comigo, ele fazia sempre pequenos comentários que eu nem dava bola porque eu achava que eu estava certo. Quando eu comecei a estudar os conceitos do minimalismo, comecei a implantá-lo na minha vida, é que eu percebi que as coisas que ele dizia faziam muito sentido. Então, qual é a primeira dica que eu dou pra você se você vive com alguém que não é minimalista ou que tem um estilo de vida muito diferente do seu? Conversa. Não aponte o dedo. Não brigue. Quanto mais você faz isso, mais raiva a pessoa vai ter desse estilo que você está propondo. Ah, porque o minimalismo é melhor, que você faz isso. Pode esquecer. Se for uma pessoa parecida comigo, quanto mais imperativo, quanto mais você brigar, menos a pessoa vai querer fazer aquilo, porque ninguém quer mudar por obrigação. A pessoa tem que querer mudar. Então, conversa, mostra. Depende muito, né, de quem é a pessoa e de como ela é. Você pode indicar o próprio documentário do minimalismo e dando pequenas informações para que essa pessoa comece a considerar algumas coisas, porque se for briga pode esquecer, né? Isso não adianta. Então, quando eu comecei a estudar o minimalismo, que eu comecei a implantar dentro de casa, eu comecei a falar para o meu marido: olha, aqui você tinha razão, você tem razão, aqui tem exagero. E quando ele viu eu me desfazendo das coisas, ele falou: você tá vendo tanto de coisa que você comprou e que eram desnecessárias? Eu falei: tô sofrendo aqui por dentro, mas esse sofrimento me faz aprender. E aí eu descobri que o meu marido, sem saber, sem ter um rótulo, é minimalista. Sempre foi. Eu não estou dizendo que isso é verdade, mas eu percebo sim que as mulheres costumam ser mais consumistas em quantidade de coisas. Eu já vi uma pesquisa, não sei se ela ainda é verdadeira, porque ela é muito antiga, dizendo que mulheres compravam muitas coisas mais baratas e se endividavam, e homens se endividavam comprando menos coisas, porém coisas mais caras. Mas independentemente disso, eu sei que eu era aquela que comprava coisas baratinhas, coisas desnecessárias e comecei a acumular. Chegou um momento da minha vida que eu percebi que minha casa era puro entulho e eu comecei a me desfazer. E quanto mais eu me desfazia, mais eu entendi o que era essencial para mim e mais eu respirava dentro da minha casa, porque eu sabia o que tinha dentro dos armários. Não era aquele negócio: o que será que tem dentro daquele armário? Era tanta coisa entulhada
casada que nem sabia. E essa minha mudança veio quando os meus meninos ainda eram muito pequenos. Quando eu fiz o enxoval do André, que é o meu mais velho, se estivesse já vivendo conforme os conceitos minimais, eu não teria comprado, gente, acho que metade das coisas, ou menos da metade. É porque eu errei por 2 motivos. Primeiro, que eu não era minimalista, né? Eu era consumista, meio sem noção, e eu era mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem erra, compra coisa a mais, até porque a gente não sabe o que vai precisar. Quando meu segundo filho nasceu, que não foi muito tempo depois, eles têm 1 ano e meio de diferença só, eu acabei não comprando muita coisa, porque, obviamente, tudo que o André, que é o meu mais velho, usava, meu mais novo já podia usar, então eu sabia que eu não precisava comprar. Então, eu acabei utilizando muito do que era do primeiro como o segundo. Muito, muito, muito. Porque eles eram muito parecidos. Até hoje, a gente ainda confunde roupa aqui em casa. É porque agora o meu maior deu aquela esticada e o meu menor ainda não deu, então a diferença começou a ficar um pouquinho maior, mas daqui a pouquinho vai ficar igual, vai ficar muito parecido de novo. Então, os meus meninos conviveram sempre com esse estilo de vida mais minimalista, mais tranquilo, sem consumismo. Os meus meninos entram em loja de brinquedo e não me pedem para comprar nada. Eu não vou dizer que esse mérito é meu. Às vezes também faz parte da personalidade dos meninos. Mas eles entendem que a gente tem o que é suficiente e que para ter mais, nós precisamos fazer por onde. Então aqui em casa a gente ensina muito o valor do dinheiro, o valor do trabalho, o valor do tempo que se trabalha. Então assim, para eu comprar alguma coisa para os meninos, eu vou precisar de tempo para trabalhar, de dinheiro, e assim vou ficar menos tempo com eles. Obviamente que eu não deixo transparecer que trabalho é ruim, muito pelo contrário. Nós dois, eu e meu marido, a gente fala o tanto que a gente ama trabalhar. Tanto é que na época que meus meninos eram bem pequenininhos e que o meu mais velho entrou para a escola, um dia ele era bem pequenininho, ele falou assim: mamãe, por que você não trabalha? E eu percebi que essa pergunta dele era uma pergunta tipo, não tô feliz, porque as mães dos meus amigos trabalham e você não. Bom, enfim, depois eu comecei a trabalhar e eu tenho muito menos tempo com eles agora. E aí ele fala assim: ai mamãe, agora que você trabalha, você não tem tempo pra mim. Filha, filha, a vida é sempre assim. A gente vive de trocas. E a gente sempre deixa muito claro que eu estou abrindo mão de ficar com ele, porém estou fazendo algo que eu gosto muito. Além de necessário, eu gosto muito. Então eles já têm essa vivência de que trabalhar não é sofrer. Eu não quero que eles odeiem trabalhar, porque eles vão lembrar que o trabalho tirava a mãe e o pai deles de casa. Então a gente tenta explicar isso. E acho que por esse motivo, por eu nunca presentear demais os meus filhos, eles aprenderam que coisas são legais, eles querem coisas, tanto é que há pouco tempo a gente deu para eles um PlayStation 4, porque a gente foi olhar o 5, falei, filho, o 5 é impossível. Tava muito caro, né? Na época da pandemia, o dólar estava altíssimo e ele também estava em falta por conta de chips que não estavam sendo produzidos, enfim. E aí eu falei, impossível, isso aqui não vale esse dinheiro, então se você ficar satisfeito, a gente pode ir atrás de um PS4 usado, que a gente sabia que a gente conseguia achar ele em boas condições. E foi o que a gente fez. E eles adoram. Isso nunca fez a diferença para eles. Ganhar presente fora de época só de pessoas da família, né? O avó, o avô, tias, primos, enfim. Então isso para eles sempre foi muito natural. Agora, óbvio que é a idade deles. Eles estão com 8 e 9 anos. Pode ser que vai chegar uma fase em que o consumismo, principalmente com relação aos amigos, pode mudar, sabe? Eles vão querer o tênis que todo mundo tá usando, o sei lá o que da moda. E, obviamente, o que vai fazer sentido é como a gente vai conduzir. Eu não acho que a gente tenha que proibir, mas obviamente também não acho que tem que dar tudo. É nessa hora que a criança tá querendo tudo, é que a gente precisa ensiná-lo a ver quais disso tudo que ele tá querendo que é realmente essencial. E aí a gente vai fazendo troca. Que é isso? Então vamos abrir mão disso. E aí ele vai entendendo, até com os próprios erros dele mesmo, qual escolha fez sentido e qual escolha que não fez. E aí a gente começa a ensinar para aquela criança o que é essencial. Então sim, aqui em casa eu sou hoje provavelmente a menos minimalista ainda, porque como eu falo para vocês, eu vivo conforme os conceitos do minimalismo, mas eu não sou uma minimalista perfeita. Eu ainda luto contra o consumismo, eu ainda luto contra as minhas compras por impulso, só que não se compara com o que eu era antigamente. Hoje eu sou muito mais consciente na hora de fazer uma escolha. Muito mais. É assim, eu fico até feliz quando eu olho alguma coisa e falo, será? Não quero. Eu abro mão achando bom, porque eu sei que eu não estou gastando e realmente não preciso. E amanhã, daqui 10 minutos, eu nem vou lembrar daquilo que eu questionei em comprar, em fazer, enfim. Então, sim, eu inclusive vou fazer
um vídeo de desapego, tá aqui na minha listinha. Provavelmente vou fazer uma parte desse vídeo, vai ser com meu filho, porque eu nunca fiz decoração de quarto de criança. Sou contra? Não, não sou. Mas quando eu mudei pra casa, a gente fica descapitalizado, falei, não vou ficar gastando com decoração de quarto de menino. O meu quarto é minimalista ao extremo, tem nada. Tem a cômoda do lado da cama, um banco que a da minha mãe que ela me deu, 2 poltronas que minha mãe também me deu, e acabou. E eu não preciso mais, eu não preciso de quadro, eu não preciso de nenhuma decoração. Eu, Fernanda, não estou dizendo que não pode. Eu não quero decoração no meu quarto, não quero nada. Eu adoro entrar no meu quarto e ver aquele negócio sem absolutamente nenhuma informação para eu ter que lidar. Então, no quarto dos meninos, eles nunca pediram. E eu sempre achei um negócio um pouco sem sentido. Chega lá, eu escolho um tema, coloco um papel de parede, encho de decoração. Eu nunca fiz. E agora, meu filho gosta muito de futebol e eu percebi que o quarto dele era sempre jogado, muitas coisas jogadinhas assim, sabe? É um urso que não sei o que deu. Tava meio que um negócio perdido no tempo. Aí eu falei pra ele gosta muito de futebol, gosta muito do time que o pai torce. Eu falei, vamos fazer? Aí ele foi escolhendo o que ele tem que pode fazer parte da decoração. E ele foi limpando o quarto dele. E eu vou mostrar isso pra vocês. Eu vou mostrar a visão do meu filho, de quase 10 anos, sobre o que é importante pra ele ou não. O que ela quer abrir mão ou não. Eu acho legal, porque daí vocês vão ver como ele lida com esse assunto, porque aqui em casa sempre foi assim. Então, sim, vale muito a pena a gente tentar mudar aquela pessoa que quer. Por isso que quando você mora com alguém ou convive com alguém que não está na mesma vibe, vale a pena você conversar sem querer mudá-la à força. Então, aqui em casa, eu acredito sim que somos minimalistas, muito conscientes, mas sem regras impostas. Eu não sou aquela minimalista raiz, nem eu, nem meu marido, nem meus filhos, mas a gente vive sim conforme os conceitos do minimalismo. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Deixe aqui nos comentários. É muito rico quando vocês vêm aqui e colocam a experiência de vocês. Eu amo ler aqueles comentários que a pessoa reza uma bíblia, porque ela conta o que aconteceu. Aquilo lá, além de me encher, né, o coração ficar quentinho, eu vou aprendendo muito com vocês. Porque eu falar da minha vida é uma coisa. Eu ler o relato de outras pessoas, eu acabo aprendendo muito sobre o que é a luta dessa pessoa. Porque às vezes eu ensino a fazer uma coisa que dá certo pra mim, mas eu não sei daquele obstáculo que a pessoa tá enfrentando. Então, deixe seus comentários. Aproveita também, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, aperta no dedão, que isso aqui me ajuda muito a distribuir o vídeo para todo mundo que tem interesse nesse assunto. Agora, se você já é inscrito, tá sempre por aqui vivendo a nossa vida minimalista, que bom te ver de novo. Fui, um beijo!